A Itália é um país localizado no centro-sul da Europa, fazendo fronteira com a França, Suíça, Áustria e Eslovênia. E conta com uma população de mais de 60 milhões de habitantes, segundo o último censo de 2016. Em 2010, a Itália era a maior economia do mundo e a quarta maior da Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália se transformou em uma nação econômica baseada na agricultura, para uma das mais industrializadas do mundo, sendo líder em comércio mundial e exportações. Só para se ter uma ideia, em 2009 o país era o sétimo maior exportador no mundo, caindo para a 10ª posição em 2020. Seus maiores parceiros comerciais são a Alemanha, a França e a Espanha. A Itália é uma das maiores potências agrícolas da União Europeia, é o maior produtor de arroz, frutas, legumes e vinho. O setor agrícola representa 1,9% do PIB italiano. O setor primário emprega cerca de 4% da força de trabalho e é composta por cerca de 1,1 milhão de fazendas com um tamanho médio de 11 hectares. Atualmente, um dos maiores triunfos é o turismo, que vem tendo o maior crescimento e rentabilidade em sua economia, sendo o 5º país mais visitado e o que mais lucra com turismo no mundo. A Itália é um país industrial primário, com um setor secundário que corresponde a 21,4% do PIB e emprega 26% da população ativa. O setor de serviços representa 66,3% do PIB e emprega cerca de 71% da população ativa. Apesar de ser bem falado, a economia italiana sofre muitos problemas. Depois de um forte crescimento na década de 50 e 70, depois de um forte crescimento entre as décadas de 50 e 70, o PIB do país vem batendo performances ruins com uma média de 1,35% de crescimento por ano. A média para o bloco europeu é de 2,28%, ou seja, quase metade da média dos países da União Europeia. A Itália vive uma estagnação econômica e os esforços para reviver a economia vêm de reestruturar os gastos públicos que em 2010 a dívida batia em 116% do PIB. Era superada apenas pela Grécia com uma dívida de quase 127% do PIB. Depois de uma forte crise financeira no rastro do colapso global em 2008, a Itália nunca obteve uma recuperação forte. Em mais de uma década, o crescimento anual do PIB não superou 1,7%. As retomadas econômicas mais espetaculares da Europa foram Portugal, Espanha e Irlanda. Ao longo de décadas, uma das características recorrentes eram instituições sociais pouco funcionais que atrapalhavam a produtividade e a inovação do país. O milagre econômico italiano se baseava na importação de tecnologia de ponta para a produção industrial do exterior, em especial os Estados Unidos. Em meados da década de 70 e 80, a Itália evoluiu muito para uma economia bem avançada com seus distritos industriais. Com a crise econômica de 1992, trouxe à tona que o modelo de desenvolvimento industrial anterior não funcionava mais, trazendo um declínio no crescimento que era observado antes. Com a crise de 2008, se notou que a Itália era o único país europeu que o nível de crescimento era o de 13 anos atrás. Era como se tivessem perdido um século inteiro. Desde a crise de 2008, nada mudou. Realmente no país em termos de melhoria do Estado de Direito e responsabilidade pública que visava estimular melhor o crescimento do país. Além da crise de 92 e 2008, a Itália sofreu muito com a pandemia de Covid, que paralisou as regiões mais produtivas e fez com que o PIB caísse quase 9%. Era esperado pelas autoridades que as medidas adotadas para conter o vírus afetassem o mínimo possível a sua indústria e exportações, mas foi um verdadeiro desastre. As regiões mais afetadas também eram as regiões mais importantes para o país, que é a região de Lombardia, Vêneto e Emília-Romagna, que representavam 40% do produto interno bruto, concentrando 1/3 da população nacional. Além do déficit gigantesco e da instabilidade política, sobram problemas que também são bastante conhecidos por nós, como uma justiça lenta que traz pouca confiabilidade ao ambiente de negócios, burocracia em excesso e muita evasão fiscal. O país é o recordista da União Europeia em evasão fiscal, na casa dos 190 milhões de euros anuais. Como se não bastasse tantas dificuldades, o setor financeiro é bastante pulverizado. Qualquer crise pode criar uma perda de confiança de que muitas dívidas conseguirão ser pagas e pode jogar a Itália de volta a uma recessão. Diminuir o déficit também parece cada vez mais difícil à medida que o PIB cresce pouco e a inflação é alta para os padrões europeus. Espera-se que a Itália tenha um crescimento acentuado, mas levará cerca de 3 anos para se recuperar totalmente da crise do Covid-19. Até lá, as reformas no Estado serão a principal saída de uma estagnação econômica que dura mais de 10 anos. É isso, pessoal. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.